Então, quem achou aí, Evangelho de Marcos, capítulo 13, diga amém. Eu sei que já oraram aqui nesse lugar, então nós vamos seguir viagem. Hoje é um culto de ceia. Eu sempre, quando chego aqui, elogio esta mesa, né, que esses diáconos tão abençoados dessa igreja, que eles sempre têm ornamentado com muito amor, com muito carinho, com muito zelo, né? Cada culto eles colocam aqui alguma coisa nova. Estou vendo uns pães diferentes aqui, né? Está aqui o vinho, a água, o óleo, né? Olha só, maravilha, com muito esmero. Então que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, tá bom? Mas pastor, por que o senhor fala sempre dos diáconos? Sabe por quê, queridos? Porque muitas vezes nós estamos trabalhando, muitas vezes nós estamos em algum outro lugar, em alguma festa, e eles estão aqui. E passa a toalha, e ajeita, e faz, e monta, e tira de novo. E quem está me entendendo, diga amém. Então, por isso que eu sempre tenho, né, agradecidos, e não elogiado, né, mas agradecido pelo bom trabalho que eles têm feito, essa equipe abençoada, e estamos muito felizes com todas as equipes, queridos, que nós temos na nossa igreja, né, juniores, tá, de parabéns, jovens, casais, homens, mulheres, então a igreja está trabalhando, a igreja está funcionando, mas não depende de mim, da pastora, mas depende de cada um de nós que estamos aqui para poder fazer a obra do Senhor, estar a cada dia melhor. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor, Marcos capítulo 13, versículo de número 1. Estou ouvindo algumas folhas de Bíblia. Marcos capítulo 13, 1 diz assim: Quando Jesus estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Mestre, que pedras, que construções! Mas Jesus respondeu: Você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Então Jesus começou a lhes dizer: Tenham cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Quando vocês ouviram falar de guerras, rumores de guerra, não se assustem, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servirem de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado em todas as nações. Quando, pois, levarem vocês para os entregar, não se preocupem com o que irão dizer, mas digam o que lhes for concedido naquela hora, porque não são vocês que estão falando, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão. O pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Amém, queridos? Passagem da palavra do Senhor, muito conhecida no meio do povo de Deus, e vejo que muito propícia e muito pertinente para os últimos dias que nós temos vivido. Palavra que está se cumprindo à risca, dia após dia, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que Jesus falou naquele dia para 4 discípulos que estavam com ele. E eu fiquei perguntando, pastores aí, os professores de teologia,
sempre caminhava com Jesus quem? Quem se lembra? Quem? Pedro, Tiago e João. Mas nesse dia André estava junto. Nesse dia tinha 4. E começaram a indagar e começaram a perguntar para Jesus. E Jesus explicando acerca das coisas dos últimos dias. A Bíblia não fala, ela não narra qual dos 4 que perguntou para Jesus quando seria ou como seria o fim. Eu acredito que seja André. Porque Pedro, Tiago e João já caminhavam junto com Cristo, já sabia mais ou menos ali, talvez até meio que os pensamentos do Senhor. Mas André, eu vejo ele aparecendo aqui agora, e esta pergunta surge, né? Então nós vamos lendo aqui alguns versículos para a gente poder ir caminhando, explicando e sendo abençoados nessa noite através dessa palavra. Então capítulo 13, versículo 1. Quando Jesus estava saindo do templo, um dos discípulos lhe perguntou: mestre, que pedras, que construções? Para aqui, olha aqui para mim um pouquinho. Então Jesus saindo aqui da igreja Novo Tempo, olha só, mas ele vai sair e depois vai voltar de novo. Amém, queridos? Então vamos para a gente poder entender. Jesus saindo aqui da igreja Novo Tempo, aí ele sai pela porta lateral juntamente com os 4 discípulos dele. E um dos discípulos começa a elogiar o templo. Olha que templo bonito, que maravilha. Nossa, né? Asfaltaram ali o corredor, quebraram toda a frente, vai trocar os pisos ali, que maravilha. Então eles começam a conversar, a dialogar com o Senhor Jesus. Mas entenda bem a intenção do discípulo ou dos discípulos que estavam com o Senhor Jesus. Eles estavam querendo arrancar de Jesus uma conversa, um bate-papo. E a maneira que eles arrumaram para poder, de repente, conversar com o Senhor naquele momento, já que eles estavam saindo do templo, eles começaram a elogiar o templo. Senhor, olha que construção, Senhor, que coisa mais linda. Olha as pedras que trouxeram para cá. Mas Jesus olha para tudo aquilo e disse para eles: olha, vai chegar um tempo que tudo isso será destruído, tudo isso será derrubado, e não vai sobrar aqui pedras sobre pedra. Tudo vai ruir, tudo vai cair. Quem está me entendendo, diga amém. Queridos, não adianta uma casa bonita, não adianta um templo bonito, não adianta uma roupa bonita, se Jesus Cristo não tiver no controle de tudo isso. Ele estava querendo dizer o quê para aqueles homens naquele dia? Olha, tudo isso vai passar. Tudo isso vai cair, tudo isso vai ficar para trás. Mas vocês precisam começar a se preocupar com outras coisas. Não é com a beleza do templo, mas de repente com a beleza da santidade de Jesus. Amém, queridos? E Jesus continua. Olha, tudo isso vai cair, isso aí vai ficar tudo. Versículo 2. Mas Jesus respondeu: você está vendo essas grandes construções? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, diante do templo, quando Pedro, Tiago e André lhe perguntaram em particular: diga-nos quando essas coisas vão acontecer? Que sinal haverá quando todas elas estiverem para acontecer? Vamos parar aqui um pouquinho, queridos. Então Pedro, Tiago, João e André estavam conversando com Jesus, Jesus explicando para eles, falando com eles que tudo aquilo ia ser destruído, mas o que eles pediram para Jesus? O quê? Ou perguntaram, o que foi? Um sinal. Qual é o sinal que nós veremos ou que nós saberemos que tudo isso irá ser destruído? Queridos, parece brincadeira. Mas até hoje nós, homens e mulheres de Deus, muitas vezes, a gente continua pedindo para Jesus ou pedindo para Deus algum sinal. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Eu não vou pedir para você levantar sua mão, e nem se um dia você já fez isso, ou se um dia você já pensou nisso. De repente o negócio estava muito parado na tua vida, estava meio devagar, ou então muito complicado. Você orava, você buscava, você pedia, e parece que não vinha uma resposta de Deus. O que às vezes é normal eu e você fazer, espero que aqui não,
Em tal lugar vai ter um profeta que ele revela até o CPF. O que acontece, queridos? Nós vamos lá porque nós queremos o quê? Um sinal. O sinal, queridos, é a palavra de Deus. O sinal é a Bíblia. E Jesus, ele continua falando o quê? Versículo 5. Então Jesus começou a dizer-lhes, tenham o quê? Cuidado. Tenham cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Infelizmente, queridos, é isso que tem acontecido. É isso que tem acontecido hoje, muitos e muitos. Entenda o que eu estou dizendo nessa noite. Eu não estou aqui falando contra homens que têm o dom de revelar, contra os profetas. Eu não estou falando contra isso. O que eu estou dizendo para nós, hoje, como igreja, que nós precisamos buscar mais, queridos, mas na palavra do Senhor. Nós temos que crer na palavra, nós temos que acreditar na palavra. É muito bom quando nós lemos a palavra, mas muitas vezes é difícil acreditar na palavra quando você está na prova, quando você está na luta, quando você está na dificuldade. É difícil. Nós sabemos que Deus existe, nós sabemos que Jesus passou por aqui, nós sabemos que Jesus enviou o Espírito Santo, tudo isso nós sabemos. Mas muitas vezes quando está tudo bem para nós, muitas vezes quando nós estamos com saúde, muitas vezes quando nós estamos na bênção, aí é muito fácil acreditar. É muito fácil crer, mas Jesus ele está nos exortando e ele está nos orientando que vai chegar um momento da história. E esse momento, queridos, já está chegando. Porque nós estamos ouvindo falar de guerra. Nós estamos ouvindo rumores de guerra. A gente está vendo aí, de repente, a natureza muito aversa a tudo que acontecia no passado, hoje está acontecendo totalmente diferente. É chuva, é vento, é tsunami. Então nós já estamos vendo tudo isso. Só que o seguinte, nós estamos vendo tudo isso, mas nós não estamos nem aí para isso. Amém ou não amém, queridos? Essa é a verdade. Nós não estamos nos preocupando muito, nós estamos vendo o problema, nós estamos vendo a situação, e parece brincadeira o negócio, mas não é. O pastor Robinho passou por aqui e falou sobre voltar para onde? Para o primeiro amor. Ele pregou sobre isso. O negócio foi... Apertou nós aqui aquele dia, não foi? Apertou, queridos. Rapaz, eu só não corri porque eu estava lá em cima. Ali não tinha para onde eu sair. Eu falei, eu tenho que ficar aqui, cara de bravo, mas o chicote estava estralando. Por quê? Porque nós temos esquecido do primeiro amor. Quem é o primeiro amor nosso, queridos? É Jesus Cristo. E muitas vezes nós temos esquecido do primeiro amor. Nós temos lembrado de tantos outros amores. Mas temos esquecido do Senhor. Então não adianta nós virmos aqui, olha o povo lindo, o povo bonito, todo mundo bem vestido. Vocês começam a chegar aqui na igreja, gente. Olha que a nossa igreja é cheirosa, viu? Isso aqui cheira a limpeza. Se não cheirar, a pastora tira o couro da galera aí. E quando vocês começam a chegar aqui, um perfume diferente do outro. Não é isso, pastor? O ambiente fica até mais gostoso, tudo perfumado, fica coisa linda de se ver. Mas isso aí não vai adiantar nada não, queridos. Não vai não. No dia do acerto de conta, o templo bonito, a roupa bonita, o sapato bonito, isso e aquilo, não vai resolver. O que vai resolver eu e você. Conhecermos a palavra, estarmos firmados na palavra. E eu fiquei, queridos, muito feliz ontem, igual a pastora já comentou aqui, fomos lá numa festa, Arraial, Conexão na Roça, olha só, ia falar outro nome, meu Deus, Conexão na Roça, olha só que bênção. O pessoal da organização aí me disseram que tinha 80 pessoas lá, eu fiquei muito feliz. Você quer ver um pastor feliz? É um culto como esse, cheio de gente. Você faz uma festa, tem gente. Você vai para o acampamento, tem gente. Tem gente. Isso alegra o coração do pastor. Mas sabe o que deixa o coração de um pastor triste, queridos? A Bíblia diz que nós pecamos, erramos, sofremos
Porque falta para nós o quê? O que falta, igreja? Conhecimento. Fiquei muito feliz que eu vi lá 80 pessoas numa festa, lá na Chácara Novo Tempo. Mas eu fico triste quando eu chego aqui na segunda-feira, estudo bíblico. Ai, agora vai apertar um pouco. Eu fico muito triste quando eu chego aqui no estudo bíblico, queridos. E eu não vejo pelo menos 50% de vocês que estão hoje aqui. E a Bíblia está nos orientando, a Bíblia está nos exortando que vai chegar um momento que tudo isso vai ser tirado de mim e vai ser tirado de você. Vai ser tirado de nós, queridos. Vai ser tirado. Pai contra filho, filho contra pai, nós vamos ser entregues às autoridades, e você sabe muito bem, se vai cair a live depois, nem sei, mas eu vou falar. Vou falar. Estão querendo tirar a Bíblia? Ou é mentira isso? Pararam por um período, queridos, mas isso vai voltar de novo. Enquanto eles não conseguirem fazer isso, não vão parar com isso. Se você não tiver a Bíblia dentro da sua cabeça, no teu coração, de que maneira que nós vamos viver? Como que nós iremos suportar o dia ou o tempo da grande tribulação? Momento de dores, mas a Bíblia está dizendo que tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. E quando a Bíblia fala que é o princípio das dores, qual é o tipo de dor que a Bíblia está falando? Porque dor, se eu tropeçar na esquina ali, é um tipo de dor. Se eu levar uma cambalhota aqui, é um tipo de dor. Mas a Bíblia é específica. Quando ela fala que está chegando o princípio das dores, ela está falando da dor de parto. E quem é mulher aqui que já teve filhos sabe muito bem do que eu estou falando. Então, varões valorosos do Senhor, até hoje, graças a Deus, nunca sentimos a famosa dor de parto, não é isso? Amém, varões? Amém, graças a Deus. Mas a Bíblia diz que vai chegar o dia das dores. O princípio das dores. Então todo mundo vai sentir. Então não é para as mulheres somente. É para todo mundo. E se nós não tivermos, queridos, então o quê? Preparados. Se nós não tivermos realmente alicerçados na palavra do Senhor, nós não vamos suportar. Sabe por quê? Porque o que Jesus Cristo tinha que fazer por mim e por você, Ele já fez. E é por isso que nós estamos aqui diante desta mesa, toda ornamentada, toda linda, num culto de ceia do Senhor, porque Jesus Cristo já subiu numa cruz e Ele derramou o sangue dele por mim e por você. Amém, queridos? Mas isso que Jesus falou já aconteceu, do templo ser destruído e tal, já aconteceu. O templo já foi destruído exatamente como Jesus ensinou naquele dia para aqueles 4 discípulos e com certeza usou os discípulos, foi falando para todo mundo. No ano 70, quando Roma invade Israel e toma Israel. Foi nesse tempo que o templo que eles estavam contemplando, que eles estavam olhando e achando tão lindo, 70 anos depois de Cristo, esse templo foi destruído. Então vamos entender o negócio. Se Jesus falou que o templo ia ser destruído, e o templo já foi destruído, por que que as outras palavras, que as outras profecias que Jesus disse naquele dia, você e eu acham que não vai ser cumprido? Vai ser cumprido sim. Será cumprido sim, queridos. E nós precisamos nos nortear, acordar para esse tipo de coisa. Não basta somente ouvir a igreja nos cultos das mulheres, dos homens, entendeu? De departamento, pô, vem domingo todo belo, todo cheiroso aqui na igreja. O nosso Deus, Ele espera mais de mim e de você. Nós precisamos fazer mais para Deus. Então veio o pastor Robinho e pregou que nós precisamos voltar para o primeiro amor. Aí veio o pastor Pedro domingo passado
e fala que nós não podemos fugir. Não pode fugir. Eu falei, meu Deus do céu, mas é só comigo esse negócio? Será que sou eu que estou sentindo isso? Será que sou eu que... Essa palavra, será que é só para mim, queridos? Vocês estavam aqui domingo. Vocês ouviram também. Por que será que as pregações, que as palavras desses moços, dos pastores que têm passado por aqui, você vai na internet atrás de pregadores que são realmente bons, pessoas que pregam a palavra, parece brincadeira, está caminhando tudo para o mesmo lugar, estão nos empurrando tudo, avisando que nós precisamos voltar para o primeiro amor. E se você assumiu um compromisso com o Senhor, não mude de caminho, não mude de estrada. Se você falou que vai. Se você assumiu um cargo, se você assumiu uma posição, faça com esmero, faça com amor, faça com excelência, queridos. Não adianta nós virmos aqui hoje, sei lá, no próximo culto vai ter pouca gente aí, mas vamos lá. Não adianta, queridos. Nós vimos aqui só poder ouvir e dizer que está. Não, você tem que vir aqui ouvir a palavra do Senhor e colocar a palavra na tua vida. Você tem que abrir o teu coração, abrir tua mente e aplicar aquilo que nós temos ouvido aqui. Senão de nada serve. Vai passar dias e dias, e semanas, e meses, e anos. Aí vai chegar esse momento aqui e nós não estaremos preparados para poder fazer aquilo pelo qual nós somos chamados para fazer. A Bíblia está dizendo que antes que isso aconteça, ou talvez no meio de tudo isso, o Evangelho precisa ser pregado em toda a terra. Essa boa nova, essa boa notícia, ela precisa ser levada para todo mundo, para que todo mundo, queridos, tenha o quê? A mesma chance e a mesma oportunidade. Quando fala e mesma chance e mesma oportunidade, eu lembro daquela cena, Jesus crucificado, um ladrão da direita e um ladrão da esquerda. Eles tiveram a mesma chance, eles tiveram a mesma oportunidade, foi igual para os dois, mas a Bíblia diz que somente um foi inaugurar o céu com Jesus. A mesma palavra que é pregada aqui para esses homens que estão sentados aqui, é pregado para vocês que estão aí embaixo, e é pregado para você também, que vai me ver depois aí pelo YouTube. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então as chances e as oportunidades, elas são iguais para todo mundo, mas algumas pessoas aproveitam a chance, aproveitam a oportunidade, e algumas pessoas não aproveitam a chance e também não aproveitam a oportunidade que está sendo colocada nas tuas mãos nessa noite. Aí naquele tempo veio o comandante Vespasiano com todo o exército dele, ordenado por Nero, aquele maluco, destrói o templo. E aí o povo começa a entender aquilo que Jesus disse 70 anos antes. Vamos continuar aqui. Versículo 7. Quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não se assustem. É necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então já estamos ouvindo rumores de guerra. Nós temos visto guerra. E eu não sei, eu tenho a impressão que a chapa pode esquentar, queridos, a qualquer momento. A qualquer momento pode esquentar. Então já são 4 nações lutando ali, brigando contra outra. E os Estados Unidos parece que só está esperando aí, né? Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Só está esperando para riscar o fósforo e botar, né? E aí, como que vai fazer? O que vai acontecer? E muitas vezes o que acontece, nós estamos vendo a guerra, vendo falar e destruir, e míssil, e isso, e bomba de ferro, e um monte de coisa que a gente ouve falar por aí. Até a gente não está dando muita atenção para isso, queridos. Não estão ligando para isso.
Mas está acontecendo. Você não precisa levantar aí a tua mão, mas você tem orado, pedindo para Deus acabar com essa guerra. Ah, pastor, mas a Bíblia está dizendo que... Mas espera aí. A Bíblia também diz que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Amém ou não amém? Mas a Bíblia está dizendo isso porque é um alerta para a gente. No final dos tempos o amor de muitos se esfriarão. Mas isso é um alerta. Não é para a gente, não, já está escrito que vai esfriar, então tudo bem. É para que eu e você, é para que nós venhamos abrir um olhão desse tamanho. E, opa, peraí, eu estou esfriando, então eu não posso me esfriar. Porque se eu me esfriar, eu vou me desviar. Se eu me desviar, eu vou o quê? Eu vou ficar. Eu vou ficar. Queridos, e vai ser muito complicado. Haverá choro e ranger de dentes. Mas não vai resolver. O choro e o ranger de dentes. Versículo 8. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o princípio das dores. Queridos, nós temos visto aqui, pastor Pedro, desde quando vai ali para o Paraguai, nós temos até ajudado com algumas coisas aqui, como ele vai de avião, não tem como levar muita coisa e fica muito caro para poder levar. Mas um dia vamos de carro ou de caminhão, vamos levar um monte de coisa para lá, para poder ajudar. Fome. Nós temos visto fome. Nós temos visto fome aqui no Brasil. Nós temos visto fome aqui no nosso país, que é um país que se você abrir um buraco aqui no meio da igreja aqui, e vai nascer alguma coisa aí. Quem está me entendendo, diga amém. Mas será que nós, a igreja, o povo de Deus, será que nós estamos preocupados com os irmãos que estão famintos? Será que nós, o povo de Deus, o povo da igreja, está preocupado com o povo que está passando fome? Ou quando a gente vê alguém na rua, mal vestido, complicado, a gente estende a mão para poder oferecer alguma coisa, ou a gente troca de calçada a hora que essa pessoa vem em nossa direção? Ei, queridos, começamos a mexer aqui no corredor, aqui na construção, aqui na reforma. Peguei o irmão Márcio lá fora conversando com alguém. E esse alguém pedindo ajuda para o pastor, para o irmão Márcio. Olha só o pastor aí. Vai recebendo aí. Né? Para o irmão Márcio. Aí me chamou, pastor, vem cá. Falei, fala, filho. Ó, estou com o irmão aqui e tal, e ele está precisando de ajuda. O senhor não pode arrumar um dinheiro para ele? Falei, não. Dinheiro não. O que ele quer? Quer comer, quer beber e tal? Não, amanhã eu preciso ir terra claro aqui e tal, para resolver o negócio. Mas que horas tem que ir? 9 horas. Falei, 9 horas você vem aqui que eu vou te levar. Aí, chegou aí e tal, pastor, estou aqui. Falei, joia, já gostei de você. Maravilha. Vamos montar aqui que eu vou te levar. E aí, galera aí, pastor, o senhor vai sozinho com ele? Eu sozinho? Não, vai eu e os anjos do Senhor. Pastor, mas o senhor não conhece ele? Falei, mas nem ele também me conhece. Estamos empatados. Eu não conheço ele, mas ele também não me conhece. Então está tudo certo. Embarcamos no carro, no carro claro. Ele foi contando para mim a história dele no caminho. Foi lá. Levei ele no lugar que ele precisava ir, e os irmãos aí na picareta quebrando aí o corredor aí. Falei, irmão, seguinte, cara, você quer ganhar um dinheiro? Pastor, o senhor vai me dar um dinheiro? Eu falei, não, vou dar não, você vai trabalhar para receber. Você quer pegar junto aí? Não, pastor, eu pego já. Só preciso fazer mais um negócio e volto aí. Então tá bom, então. Voltou após o almoço, pegou junto com a galera aí e deu picaretada esse homem aí para quebrar os negócios aí, ó. Maravilha. Chegou a tarde, perguntei pro mestre da obra ali, não, nosso engenheiro ali, ó. Pastor, quanto que é o dia aí no servente? Pastor, é tanto. Falei, meu irmão, você chegou meio-dia, trabalhou até às 5, mas ficou até mais tarde com a gente aí. Falei, então eu vou te pagar metade do dia. Amém, queridos? Aí ele voltou mais 3 ou 4 dias, veio aí, quebrou tudo a frente ali, então cada dia que ele vem, eu pago para ele poder trabalhar. Agora, se ele está doente, está enfermo, não tem condição, querido, para poder fazer, nós não vamos ser covardes de querer. Não, esse não, diga que tinha saúde. Ah, bonitão, está até meio gordinho. Falei, rapaz, vamos arrancar o seu couro aqui, você ganhar, você vai ter que trabalhar. Feliz da vida, já teve 2 cultos aqui, e eu acredito que de repente
venha e continue trabalhando. Então a pergunta, meus queridos, é a seguinte: nós estamos olhando para essa direção. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. Trouxe ali vários agasalhos. A pastora Márcia e eu já levamos 2 vezes lá na como é que chama lá? Na assistência social. Tem ajudado muita gente. Então, gente, ó, maravilha. É isso aí que eu fui fazer. Porque Jesus Cristo está voltando, essas coisas já estão acontecendo. Pessoas passando fome, é terremoto, é maremoto, é pai contra filho, filho contra pai. Nós temos visto isso aí, infelizmente. Infelizmente. A mídia não mostra muito, porque não pode nem mostrar, é lógico. Então eu não vou nem falar muito desse assunto aqui, para não... Porque são assuntos que infelizmente acabam despertando ali na cabeça de outros filhos ou de outros pais para fazer igual aquilo que ele viu. Mas, queridos, acordem para a vida. Vamos acordar, porque Jesus Cristo está voltando. Isso é Bíblia. Vamos continuar. Versículo 9. Estejam de sobreaviso, porque as pessoas os entregarão aos tribunais e às sinagogas. Vocês serão açoitados e por minha causa serão levados à presença de governadores e reis para lhes servir de testemunho. Versículo 10. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Para aqui um pouquinho. O evangelho precisa ser pregado a todas as nações. Então temos o pastor Robson, que está lá na Bolívia, temos outros pastores, a gente ajuda também lá, um pastor que está na África lá também, que manda lá uma oferta para poder ajudar. Então assim, queridos, tem gente pregando já para as nações, através da mídia social. Maravilha, tem muita gente sendo alcançada, muita gente ouvindo o evangelho, muita gente, sabe, ouvindo a palavra do Senhor. Mas eu quero fazer uma pergunta para você. E o seu vizinho? E o seu vizinho? Ele tem ouvido você pregar para ele? Você tem pregado para o seu vizinho? Você tem pregado no seu trabalho? Você tem pregado na sua escola? Você tem pregado na sua faculdade? Você tem pregado no seu trabalho? Quando você passa, você tem pregado a palavra do Senhor? Sim ou não? Algumas pessoas sim, outras pessoas não. Alguns mais ou menos, mas a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo, precisa ser pregado, precisa ser propagado. E eu quero dar uma dica para você, e nós vamos estar partindo já para o final, para a gente poder ministrar a ceia do Senhor. Só que antes eu tenho um testemunho para a gente poder contar nesta noite. Se eu quero encurtar um pouco aqui a pregação, para a gente dar tempo de terminar dentro do nosso horário. Então vamos pensar no seguinte: vamos imaginar, queridos, no seu trabalho, você não tem conseguido falar das coisas do Senhor. E vamos imaginar que talvez você não consiga falar porque você é tímido. Tudo bem. Mas o seu comportamento, o meu comportamento, por onde eu passar, nós precisamos ser do quê, pastor Pedro? Cartas vivas. Nós precisamos sermos cartas vivas por onde nós passarmos. Talvez você, com a sua boquinha fechada, com o seu comportamento bom, você vai pregar mais do que se você abrir a boca. Porque quando eu não era cristão, evangélico, cristão católico, eu ouvia alguns crentes, vinha alguns crentes pregarem para mim, queridos, que eu falava: irmão, você está de brincadeira, você não é crente nem aqui, nem lá no Japão. Porque no Japão nem pode ter crente, né? Você não é crente aqui em lugar nenhum, porque o testemunho dele, aquilo que ele falava para mim, não condizia com o comportamento. E eu quero dizer aqui algo para você, ficar muito esperto. O diabo, ele não conhece o seu pensamento. O diabo não pode ler o seu pensamento, mas ele lê o seu comportamento. Quem está me entendendo? Diga amém. O diabo sabe o comportamento, querido. Ele sabe. Ele sabe qual é a intenção que você está querendo fazer. Vou eu sair da minha casa, trocar de roupa, poder vir para a igreja, beleza. Coloca um terno bonito assim, um sapatinho, né?
Maravilha, bom pai. É um exemplo, esse cara não estava brincadeira. Esse pastor não estava brincadeira. Eu estou falando de pastor, entenda bem, tá? Aí, quando for semana que vem, eu vou lá para minha casa e coloco uma calça bem coladinha, bem apertada, camisa mais, né, que deixa os bracinhos assim, mais bonitinho. Eu não estou falando para os meninos, estou falando de pastor. E também aqui tem assim, que pai, não? Que pai, tá bom? Então, quando eu começo de frente ao meu espelho, a me trocar, a colocar esse tipo de roupa, para mim, né, 61 anos já, então não vai ficar bem. Então, se eu começar a fazer esse tipo de coisa, querido, o inimigo não sabe o que eu estou pensando, mas através do meu comportamento, eu já começo a fazer uma leitura, esse cara está com segunda intenção. Então, eu já vou, no caminho da igreja, eu já vou mandar alguma coisa para poder completar o pensamento que ele está tendo. Quem está me entendendo, diga amém. Então, se você não conseguir pregar, queridos, com palavra, tranquilo, mas pregue com o seu comportamento, pregue com o seu compromisso com Jesus Cristo, pregue com o seu compromisso com a tua igreja. Pregue. Infelizmente, como que tem, eu tenho visto nos últimos dias, aqui eu acho que não tem, membro falando do pastor, não sei o que, você viu lá, o pastor, não sei o que, o meu pastor, quem está me entendendo, diga amém. Ou isso não acontece? Aqui não. Vamos em frente. Para nós terminar, versículo 11. Não é o 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. Queridos, simples assim. Simples assim, sem frescura, sem... Não, é bem do jeito que eu disse aqui. Se mantenham, queridos, na posição. Vamos nos manter na posição. Porque você vai ver o que Deus pode fazer. Pastor, mas e se nós entrarmos e chegarmos na grande tribulação? Queridos, a grande tribulação não é o problema. Tá? O princípio das dores não é o problema. Nação contra nação, reino contra reino, não é o problema. Sabe qual é o problema? Se eu e você ficar de fora. Isto é um problema. Se nós passarmos por tudo isso, e se morrermos no meio da tribulação, mas morrermos crente, se nós formos fiéis até o fim, a Bíblia diz que nós seremos salvos. E é isso que importa. É por isso que eu e você estamos aqui. Porque nós queremos a salvação, porque nós queremos Cristo, nós queremos fazer parte do povo eleito do Senhor, nós queremos fazer parte do povo que foi escolhido pelo Senhor. E isso não depende só de mim, não depende só de Jesus, depende de um conjunto. Aquele que crê e for batizado será o quê? Salvo. Pronto, que é isso? É simples assim, é só você crer. É só você acreditar e é só você confiar. Amém? Amém? Antes de eu chamar o diácono, bem rapidinho, eu quero ler aqui um testemunho de uma pessoa que passou aí por uma tribulação. Eu vou ler e vou chamar ela aqui para vocês poderem conhecer. Tá bom? Quem foi abençoado nessa noite, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem está contando aí com a volta de Jesus, diga amém. Amém. Quem vai morar no céu, diga amém. Amém. Glória a Deus. Aí sim, então aplauda bem forte o nome do Senhor. Glória a Deus. A pessoa escreveu uma carta, tá bom? Eu quero ler para vocês essa carta. E a pessoa se prepara já para vir aqui, tá? Essa mãe e esse filho, tá bom? Diz assim: boa noite, irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Meu nome é Elizabeth, tenho 43 anos e hoje estou aqui para testemunhar um grande milagre que Deus operou na minha vida. Na madrugada, entre o dia 6 e 7 de abril deste ano, sofri um AVC isquêmico. Pela graça de Deus, meu filho, que antes trabalhava à noite, já não estava mais nesse turno, e foi ele quem me ouviu e rapidamente chamou o SAMU.
Fui atendida primeiramente em Santa Gertrudes e depois de uma longa espera transferida para a UTI em Rio Claro. Desde o início eu não conseguia enxergar, falar, ouvir ou sequer compreender o que estava acontecendo ao meu redor. Mas mesmo assim, naquele estado, eu senti a voz de Deus me dizendo: fica quietinha, Beth, fica calma. Essas palavras me acalmaram profundamente, mesmo em meio ao caos. Devido à demora no atendimento, o tempo para realizar a trombólise, o procedimento indicado para casos de AVC, se esgotando, e por isso mesmo, após realizá-lo, fiquei com sequelas. Perdi os movimentos do braço direito e a capacidade de falar. A notícia do meu estado, se espalhou, a muitas pessoas começaram a orar por mim, inclusive irmãos desta igreja que nem sequer me conhecia. O pastor Pedrinho foi uma peça-chave nesse processo. Ele foi até a UTI orar pela minha vida. Em uma das visitas, já no quarto, após uma oração, algo milagroso aconteceu. Consegui dizer a minha primeira palavra desde o AVC. Sabe qual foi a palavra que ela disse? Amém. Essa foi a primeira palavra que ela falou depois do AVC. Fiquei 3 dias na UTI e mais 13 no quarto. Foram 16 dias internado, cheios de altos e baixos, medo, insegurança, desânimo e até vontade de desistir. Cheguei a ouvir que talvez eu nunca mais recuperasse totalmente, e por alguns momentos acreditei nisso, mas as orações continuaram e fizeram toda a diferença. Cada oração era uma dose de força e esperança. Com o passar dos dias, fui conseguindo pronunciar mais palavras, mover o braço, e a minha recuperação foi ganhando forma. Não tem sido fácil, mas tem sido rápida, bonita e constante. Hoje sou um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Para quem não crê, para quem precisa de um motivo para não desistir da própria cura, e até para os médicos que nunca tinham visto um caso como o meu. Hoje consigo me comunicar, falo com alguma dificuldade, mas consigo me expressar plenamente. Recuperei os movimentos do braço e só falta recuperar os dedos. Eu tenho fé de que isso também virá. Estou aqui para agradecer a Deus pela nova chance que Ele me deu, e agradecer a cada pessoa que orou por mim. Sigamos confiantes no que está escrito em Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Que Deus abençoe a todos e muito obrigado em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome do Senhor, Deus? Vem para cá. Vem para cá. Para que todos vejam o milagre daquilo que Deus fez. Olha aí. Consegue subir aqui? Olha aí. Amém, queridos? Vamos aplaudir mais uma vez o nome do Senhor. Olha aí. Aplaudindo o nome do Senhor. É isso aí. Então tá aí, Beth, contando a tua história. Que Deus te abençoe, né, dessa oportunidade que você nos deu de contar a sua história, o seu testemunho de vida. Que Deus continue te abençoando e a sua recuperação será 100%. Em nome de Jesus. Tá aí o filho que trabalhava num turno, a mãe ficava sozinha em casa, mas nesse dia, nesse tempo, o filho estava em casa, não estava mais trabalhando no turno, e foi ele quem conseguiu socorrer a Beth. Eu costumo dizer para vocês, querido, você sabe muito bem disso. Deus é bom. Ele prepara todas as coisas. O que você teria para dizer para Jesus hoje, Beth? Gratidão. Está aqui. Vocês ouviram? Gratidão a Deus por Ele estar aqui. Queridos, bem rapidinho eu já quero passar, mas só para vocês poderem entender. Nós somos pastores, muitas vezes, Mário, nós vamos para a UTI,
nós vamos para os hospitais fazer oração, e muitas vezes a gente chega lá e você vê que, humanamente falando, a pessoa não tem condição. Não tem. Quando eu cheguei lá, que eu olhei para ela, hoje eu vou falar, médico. Quando eu cheguei lá, e ela tudo assim, né? Tal, eu falei, meu Deus do céu. Ela acho que não, assim, ela me conhecia, mas naquele momento ela não me conheceu. Aí eu falei, Beth, talvez você não se lembre de mim, mas o seu filho me mandou aqui para poder orar por você. Gente, essa mulher estava parada, começou a se mexer na cama, começou a chorar. Eu falei para ela, pode chorar. Eu falei, eu tenho certeza que a medicina falou que não vai dar, mas eu vim aqui hoje para dizer para você que vai dar. Jesus vai te curar. Você vai sair dessa cama aí, em nome de Jesus. Orei, a outra mulher do lado de uma outra cama já escutou a oração. Opa, acho que eu quero um pouco dessa bênção também, né? Fui lá, já pus as mãos, ungi todo mundo no quarto, orei e vim embora. E no caminho eu falei, Deus, eu falei em seu nome, agora o Senhor faz, porque olha, não é fácil. E está aqui, né? Quando eu disse assim que Deus faz, não é que eu estava ordenando a Deus, estava pedindo a Deus, ó, só o Senhor pode fazer. E Deus, Ele pode fazer, queridos. Não sei o tamanho da tua luta, não sei o tamanho do seu problema, não sei qual é a sua enfermidade, mas de uma coisa eu sei: o tamanho do meu Deus é o Deus que cura, que liberta e ainda batiza com o Espírito Santo. Amém? Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Deus te abençoe. Glória a Deus. Queridos, o testemunho é bom para poder nos encorajar, né? O testemunho é bom para a gente poder nos encorajar. Os diáconos podem já se preparar, os pastores já podem vir aqui, tá? Para me ajudarem aqui. Nós vamos ministrar a ceia do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.